Então tá, vamos dar início à nossa live. Nossa primeira live aí de uma série de lives. Nós vamos estar tendo como tema hidroponia, expansão da hidroponia no Brasil. Hoje, basicamente, eu e o nosso amigo Augusto, que ele já vai se apresentar também, nós vamos falar sobre as origens, sobre as vantagens e as dificuldades do cultivo no Brasil. Primeiramente, eu vou me apresentar agora. Eu sou o Mailon, aqui de Santarém, Pará. Sou técnico da Hortisan, tá? E eu quero que o nosso amigo agora, Augusto, se apresente aí para a gente conhecer melhor. Então, pessoal, sou Augusto Guimarães, sou formado em agronomia. Me formei em 2017, já faz 3 anos que sou formado. Me especializei na parte de hidroponia, faz 1 ano e meio que eu fiz curso já e a gente começou a produção. Hoje sou sócio da Bem Verde Hidroponia, vocês podem acompanhar nós no Instagram, né? E nós, vou falar um pouco da nossa empresa, né, Marlon? Hoje a gente tem 12 estufas, Isso. né? São 800 metros quadrados de semi-hidropônico, a gente planta tomate, tomate cereja e tomate grape. A gente tem mais 10 estufas que a gente produz alface, rúcula, agrião, tempero, espinafre hidropônico. Então a gente tem uma gama bem grande, bem vasta aí de produtos hidropônicos. Certo. O que mais tu cultiva lá, Augusto? No total são quantos metros quadrados de cultivo? No total dá uns 2.900 metros quadrados, mais ou menos, né? Agora a gente Show vai de bola. implantar mais uma estufa de tomate NFT. O tomate hoje é semi-hidropônico, né? A gente usa ele no substrato. Agora a gente vai colocar mais uma estufa, só que vai ser em NFT, né? No fluxo. Certo, show de bola. Tá certo. Então a gente pode começar, né? Nosso tema hoje. Então vamos lá, para quem está entrando aí. Boa noite, Vinícius. Seja bem-vindo, meu amigo. Meu amigo lá do Rio de Janeiro, que está começando também o seu cultivo. Carla. Então tá, Bacana. gente. Então, novamente, nós vamos falar aqui sobre o nosso tema para quem está entrando hoje, que é sobre a expansão da hidroponia no Brasil. Nós vamos falar sobre a origem da hidroponia, sobre as vantagens e os desafios que nós, produtores, iniciantes, os curiosos, né, que tudo começa a partir da curiosidade, quais são esses desafios que nós enfrentamos para poder produzir, quais são os medos e os anseios nossos. Então, vamos lá. Primeiramente, a gente pode falar aqui sobre a hidroponia. A palavra vem do grego, tá? Hidro se chama água, significa água, e pono significa trabalho. Assim nós podemos entender como trabalho na água. Aqui não. Pois é, Mylon. A gente podia falar, né? Todo mundo, quando vai ver algum trabalho de hidroponia, alguma coisa assim, sempre refere-se a isso, mas a maioria não tem ideia do que é, né? Não sabe como que é, se só na água, tem que colocar uma terrinha para funcionar. Já me perguntaram isso, como assim se planta só na água? Não, é impossível isso. Então a gente está querendo mostrar aqui que é possível, né? E é viável. O que é viável, né? O que é hidroponia? Hidroponia é simplesmente você não usar o solo, né? A planta não precisa do solo. O solo só é uma base para ela se fixar no terreno, né? E se sustentar. A partir do momento que a gente consegue colocar ela num cano, num perfil, né? Ela consegue sustentar sozinha, a gente dá o alimento para ela e ela segue bola, segue em frente. Até gostaria de comentar, né? Esse trabalho com a água, muita gente não sabe, a hidroponia pode ser feita com qualquer tipo de vegetal, né? Não, qualquer espécie, desde frutíferas, né? Árvores, até as hortaliças, tomateiro, né? Então tem bastante espécies que a gente pode cultivar. Seria todas, no caso. Eu posso deixar até aqui, tem um pessoal que estava falando, a gente tem um grupo no Telegram, né? Estavam perguntando sobre cursos, né? Sobre hidroponia. Queria deixar aqui a minha experiência, que foi, eu fiz o curso do Lab Hidro, em Florianópolis, com o professor Jorge. Muito bom o Pera. curso, recomendo. Ele até, no curso, nessa questão, ele pega e mostra, ele plantou uma bananeira
né, no sistema hidropônico e, e também plantou uma jabuticaba. E dava uma jabuticaba docinha, rapaz. Bem melhor que a convencional, ó. Posso Bah, provar. Então vamos lá. É isso aí, Augusto. Obrigado aí pela breve introdução, meu amigo. Então tá, gente. O que é mais ou menos, vamos falar aqui de relance, né? Porque o detalhe, são vários detalhes, a gente não pode perder a noite toda aqui. Para quem está entendendo, querendo saber. A origem da hidroponia vem de milênios, tá? Lá da antiga Mesopotâmia. Já existem estudos que começou lá na antiga Mesopotâmia, entre os rios Eufrates, lá mais ou menos. Tá? Ele já foi sendo aprimorado na década de 30 pelo professor Jellick. Ele colocou o sistema para funcionar em escala comercial. Estudos, experiências, experimentos, para começar aí a produção em escala comercial. Outra coisa aqui, a partir dos estudos do professor Jellick, que ele é da Universidade de Califórnia, esqueci de falar, houve a primeira produção em larga escala, que foi na Segunda Guerra Mundial. Devido à questão de logística, ficar complicado para levar esse alimento até os locais da guerra, né, as bases militares. Então, esse alimento foi produzido hidroponicamente, posso falar assim, em bases militares e nos oceanos Pacífico e Atlântico. engraçado, né? A gente pode usar isso como para tudo, né, cara? Praticamente todas as tecnologias de hoje vieram via militar, né? Algum militar testou em algum momento da guerra. Exato. Os smartphones, na agricultura, os drones, né? Vantes, tudo veio antes de um pezinho militar aí. Exatamente. E outra coisa, que foi o exército em especial, um dos melhores exércitos, né, de todos os tempos, dos Estados Unidos, que foi que começou aí a produção em grande escala. Pois é. Então tá. Aí já começou o que nós temos, que é um pouco dos desafios até hoje. O que é? A nossa viabilidade econômica, que na época já era desfavorável. Tá? A questão de insumos, de tecnologia, daquele negócio ser novo, empreendimento novo, um cultivo totalmente novo, que até hoje a gente sabe que é algo totalmente novo. Então imagine naquela época que estava engatinhando como uma criança, aprendendo a andar ainda, os primeiros dias de vida, posso dizer assim. Essa mudança já veio acontecer na década de 60, lá no Canadá. Por que essa mudança? O Canadá, nessa época de 60, década de 60, eram grandes produtores de tomate em campo aberto, solo. O que acontece? Começou a aparecer praga, doença, vários tipos de patógenos que inviabilizaram a produção. Inclusive, um dos principais fatores que nós acometem hoje, clima. Era um problema muito grande nessa época. Então, eles viram na hidroponia uma oportunidade de melhorar o cultivo, acelerar, ter escala e todas as vantagens que nós temos hoje. Então, já começou a partir daí a mudança, um passo à frente para melhorar o nosso cultivo. A evolução, né? Exatamente. A evolução. É evolução. Nós vivemos de evolução, né, Marlon? Até na própria agricultura começou o plantio direto, né? Não sei se você já viu por aí. Sim, sim. Tava tendo muita erosão e tal. O que aconteceu? Vamos fazer o plantio direto, vamos evoluir, né? Vamos pensar no bem-estar do nosso planeta, maior produção. E nada mais diferente que aqui na hidroponia, né? A gente pode ver que lá no Canadá eles estavam tendo problema de produção, e vamos evoluir, vamos colocar no cultivo protegido e tudo mais, né? Exatamente, meu amigo. Outra questão aqui, que já veio a expansão. Cadê aqui? Tá à frente. Desculpa. A expansão no Brasil, que começou no início dos anos 90, ou seja, a partir de 60 aí veio os anos 70, 80, 90. A partir desse que começou a engatinhar lá no Canadá, só depois de 30 anos, 35 anos em média, veio para o Brasil. O nosso querido professor Pedro Furlani, um dos grandes mestres aí da hidroponia. Tem gente que chama ele como o pai da hidroponia no Brasil, porque ele que começou os estudos aqui, lá em São Paulo. Até hoje, né, ele é uma base, né, no nosso cultivo hidropônico aí.
As soluções que nós usamos todas foram uma formulação dele, né? Ele que deu um incentivo aí pro pessoal. Isso, exatamente. E até hoje serve como literatura e base para tudo na hidroponia, né? E, Isso a gente não pode negar. mas temos que dizer que ele é o mais, vamos dizer, pode ser na década de 90, mas o mais atual e mais completo seria ele. Exatamente. Aí eu baixei alguns dados aqui que nós temos, podemos pesquisar no Google, temos umas referências lá, sobre o aumento do cultivo no Brasil. Basicamente aumentou 400% em 2 décadas. Tá? De 2010, em 2010 que a gente tinha 22 mil hectares, tá? A gente passou até 30 mil em 2017. Ou seja, aumentamos 400% aí em 2 décadas. Em 10 décadas, desculpa. Duas décadas. Pois Então, é, a evolução que a gente tem, né, mano? Você vê alguns países da Europa, né? A gente vê que tem lugares que as cidades são tomadas por estufas, né? Espanha, na Itália, enfim, que é países baixos, né? Eles investem muito no cultivo protegido, né? E, e isso está refletindo, né? Porque é o futuro. E isso está vindo para o Brasil agora, a gente está se tecnificando também, só tem a aumentar. é o famoso chamado cultivo moderno. A gente pode falar assim, né? A gente costuma dizer isso, quem está no negócio. Tem uma cidade que é cidade modelo em questão de hidroponia, que é lá na Espanha. Eu não sei se pronuncia Almeria ou Alméria, mas acredito que é Almeria. Acho que a Maria. Pois é. Lá tem uma quantidade que equivale ao Brasil em 2017. Cerca de 30 a 40 mil hectares só de cultivo hidropônico. Só em uma cidade, né? Só em uma cidade. Você olha a foto por cima, você vê só estufa. Exatamente. Não vê Como nem se fosse casa. aquelas placas solares, né, cara? Muito show. Uhum. Então aquilo ali abastece lá todas as cidades vizinhas e todas as outras cidades ali próximo da Europa também. Que na Europa é como se fosse aqui, eu posso dizer, o nosso querido Pará, tudo interligado, tudo próximo, tá? Então é basicamente isso.